Hoje pela manhã nós iniciamos tratando desse capítulo. Agora nós vamos ter a oportunidade de nos aprofundarmos um pouco mais, inclusive rapidamente relembrando aquilo que vimos pela manhã como introdução para os versos que vamos ver agora à noite. Nós vamos ler os versos de 6 a 24 de Gálatas capítulo 1. E essa mensagem, mais uma vez, o título principal é Não há outro evangelho. E é um alerta contra o risco do falso evangelho. Gálatas 1, 6 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar mais uma vez? Pai, que a Tua palavra seja dada pelo Teu Espírito, de forma a penetrar fundo em nosso coração e nos conduzir de acordo com a Tua vontade. Apesar das nossas limitações, ó Pai, fala conosco. Ó Pai, nos aplica essa palavra de forma que possamos, além de ouvir, sermos praticantes dela. Tudo isso nós temos pedido em nome de Jesus Cristo. Amém. Existem duas teorias sobre quem são esses Gálatas. A carta está claro que ela é do apóstolo Paulo, mas há uma certa dúvida sobre a quem Paulo está escrevendo. A primeira teoria é que talvez essa carta seja direcionada, Gálatas aqui signifique um tipo de etnia, seriam os galeus, pessoas que vieram da antiga Gália e mudaram para a região da Ásia Menor, eles estão numa região norte da Ásia Menor, com quem Paulo teve contato na sua segunda viagem missionária, conforme relata o livro de Atos. A outra possibilidade, que é com a qual eu me identifico e creio ser a correta, é que Gálatas refere-se àquelas pessoas que moravam na região, província da Galácia, como era conhecido no Império Romano, também na Ásia Menor, e essas eram cidades, essa região tinha cidades onde Paulo pregou na sua primeira viagem missionária. Se você olhar Atos capítulo 13, como falei hoje pela manhã, Atos capítulo 14, vai mostrar Paulo pregando em cidades, várias cidades, 4 principais, mas várias cidades, nessa região Galácia, para onde ele escreve essa carta, creio eu, aos Gálatas. Essa questão, ela não afeta em si o conteúdo da carta. O que essa questão é importante é para a datação, saber quando ocorreu essa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Se nós estamos falando desse grupo, dessas igrejas que Paulo plantou na sua primeira viagem missionária, então a carta aos Gálatas, ela é a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo,
e um dos primeiros documentos do Novo Testamento. E isso já nos traz uma lição, nos mostra que desde o começo, desde o início, nós estamos falando aqui, ano 49, ano 50 depois de Cristo. Desde o início, a igreja precisava saber claramente o que é o Evangelho, porque já havia pessoas deturpando a mensagem do Evangelho. Desde o começo, desde muito cedo, a igreja precisava ter claro o que é o verdadeiro Evangelho para se proteger desse outro, como Paulo chama, dessa perversão, dessa adulteração do Evangelho. O problema, como diz hoje pela manhã, como eu disse, são os judaizantes. Os judaizantes eram um grupo de pessoas que diziam: nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos na salvação que vocês anunciam, os apóstolos pregam, mas para uma pessoa poder ir ao céu, poder ter comunhão com Deus, além de Jesus Cristo ter seu Salvador, ela precisa adicionar os rituais do judaísmo. Então, os judaizantes, eles disseminavam essa ideia, e pouco depois da plantação dessas igrejas, eles chegaram lá com esse ensinamento, adicionando à mensagem apostólica essa falsa ideia de que eles tinham que seguir rituais do judaísmo, conforme prescritos na lei, no Antigo Testamento, para que então recebessem a graça da salvação. Por isso, a graça é um tema central nessa carta. Por isso, essa é uma temática que Paulo vai falar de toda a carta, desde o primeiro capítulo até o último, da graça de Deus, porque Paulo percebe que ele precisa usar a graça como um contraste ao legalismo, que é a ideia de confiar na obediência da lei para conseguir o favor de Deus. Ele precisa usar a graça de Deus, anunciada pelo Evangelho, para combater a religião de mérito que os judaizantes estavam ensinando. Uma religião baseada nos homens, tendo os homens como o centro das coisas e não Deus. Por isso ele precisa falar da graça tanto nessa carta. Se você fizer uma leitura direta da carta aos Gálatas, é perceber como essa é a temática presente. Graça e lei, graça e obra, graça e mérito, graça e legalismo, porque esse é o tema central. O Warren Wiersbe, quando vai comentar a carta e apresentá-la, ele vai dizer o seguinte: a graça é simplesmente o favor de Deus concedido a pecadores indignos. Os termos graça e dom andam juntos, pois a salvação é um dom de Deus concedido por meio da sua graça. Os cristãos da Galácia não estavam apenas mudando de religião ou mudando de igreja. Na verdade, estavam abandonando a própria graça de Deus. Pior ainda, estavam deixando o próprio Deus da graça. O que estava aqui em jogo não era uma preferência do apóstolo Paulo ou de algum outro líder. O que estava em disputa aqui não era uma simples dúvida quanto a algo secundário. Os cristãos da Galácia estavam abandonando o centro da mensagem do Evangelho, que é confiar na graça de Deus manifesta em Cristo para a salvação. Então, a defesa que Paulo faz, como disse hoje pela manhã também, a defesa que ele faz do apostolado, toda a defesa que ele faz em toda a carta, não é uma questão de reputação. Paulo não está preocupado com a sua reputação em si. Quando Paulo defende o seu apostolado, ele está defendendo a mensagem que ele pregou. Nessa passagem que lemos, a partir do versículo 6, perceba como ele vai ficando dizendo, e nós vamos reler alguns pedaços, ele vai dizer: a mensagem que eu preguei, o evangelho que vocês conhecem, ou seja, ele sabe que aqueles irmãos ouviram a mensagem do evangelho verdadeira. Eles conhecem o que é o evangelho. Então, quando ele defende o seu apostolado, ele defende essa mensagem. Em última instância, ele defende o evangelho. É isso que ele está defendendo nessa carta, dizendo que não há um outro evangelho para ser escolhido, para ser seguido, para nos dar a convicção de salvação. Só há um evangelho. Qualquer outra mensagem chamada de evangelho, qualquer adição a essa mensagem, qualquer mudança, na verdade é uma perversão, um desvio desse caminho que Deus estabeleceu por meio da obra de Jesus Cristo. Quando Paulo diz isso, agora eu quero que você volte para o versículo 6, ele vai começar a mostrar primeiro como esse outro evangelho, na verdade, é a perversão do verdadeiro evangelho. Verso 6, novamente: admiro que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Verso 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Primeiro ele diz que ele está surpreso com quão rápido, o quão depressa aqueles irmãos se desviaram. A ideia aqui não é que Paulo está surpreso com a inconstância humana. Paulo também é uma pessoa sujeita à inconstância, ele sabe disso. Ele está surpreso como uma comunidade inteira, várias igrejas em várias cidades, puderam tão rápido, tão depressa,
abandonar a mensagem que eles ouviram e a qual depositaram toda a sua confiança, toda a sua fé, em troca de uma mensagem que, ao invés de prometer liberdade, iria aprisioná-los no legalismo. Paulo está surpreso como foi fácil para aqueles irmãos serem manipulados, serem enganados. Está dizendo, olha, eu estou admirado, estou surpreso. Como foi rápido, como foi depressa isso. Está acontecendo tão facilmente entre vocês. Por quê? Porque essa facilidade foi por uma mensagem que não é o evangelho. Quando Paulo usa a expressão outro, não é a ideia de que há dois evangelhos, há duas possibilidades, e eles escolheram uma que não é a que Paulo havia ensinado. Paulo está dizendo, esse outro evangelho, na verdade, ele é a perversão do evangelho. Ele é a corrupção do evangelho. Pensando nisso, nesse texto, eu me lembrei, isso aqui é mais o pessoal que curte quadrinhos, né? Geek, nerd, né? Alguns heróis, eles têm um vilão que é o inverso deles total. O Superman tem o sinistro, né? Sinestro, né? O Flash tem um Flash reverso, não é isso? É o oposto total. O que Paulo está dizendo, a palavra que ele usa aqui é para dizer o seguinte, esse outro evangelho, ele não é uma pequena mudança. Ele é o oposto total do evangelho. Ele é a contrapartida. Ele é a inversão total do evangelho. Então, por isso eu estou admirado que tão depressa vocês deixaram se levar do evangelho para a inversão total dele, para a oposição dele. Os cristãos gálatas então estavam de forma imatura, facilmente abandonando o evangelho da graça, a mensagem da salvação por meio da graça, para se sujeitar a caprichos religiosos dos judaizantes. É isso que estava acontecendo. Eram caprichos que esses estavam impondo, dizendo que faziam isso pelo bem dos gálatas, mas na verdade estavam aprisionando, porque estavam rebaixando a mensagem do evangelho. Paulo está surpreso por estarem dispostos a abandonar a liberdade que o evangelho propõe para ficarem aprisionados a rituais. E talvez aos nossos olhos isso seja também algo estranho. Pastor, como que alguém pode trocar a liberdade do evangelho da graça, que diz que tudo é mediante a graça de Deus, que ele precisa simplesmente render-se, confiar no Senhor, trocar isso por uma religião baseada em fazer coisas para agradar a Deus? Talvez isso nos surpreenda, mas não nos esquecemos que esse é um traço característico da humanidade. Quando o povo de Israel sai do Egito, quantas vezes no deserto eles disseram para Moisés, melhor fora se nós voltássemos para o Egito. Eles estavam indo rumo à liberdade, rumo à terra que seria deles, mas a todo momento murmuravam e diziam, melhor seria ser escravo no Egito. Há uma das passagens, inclusive, que eles chegam a dizer, nós nos lembramos que lá no Egito tinha o que comer, e começam a citar uma série de coisas, inclusive alho poró. Até o paladar era suficiente para seduzi-los daquilo que era a diferença entre vida e morte. Israel queria voltar para o Egito para ser escravo, ao invés de sujeitar-se ao Senhor e ser livre. A igreja da Galácia, os Gálatas, estavam preferindo ser presos no judaísmo. Estavam preferindo seguir uma série de rituais, receber um jugo pesadíssimo, do que experimentar a liberdade do evangelho. Isso é um alerta porque o meu coração e o seu faz a mesma coisa. Nós somos muitas vezes tão inconstantes com esses nossos irmãos do primeiro século. Nós muitas vezes dizemos que confiamos na graça somente, mas às vezes o nosso coração é um resquício de confiança em nós mesmos, na nossa performance religiosa. Paulo está dizendo, estou surpreso que vocês trocaram isso, que vocês abandonaram a liberdade. Essa apostasia, essa separação. Semana passada o pastor Leandro Peixoto falou dessa palavra, ela é importante para entender, não só Judas, a carta aos Gálatas e outras cartas do Novo Testamento também. A apostasia é a separação, é a ruptura, é o divórcio. Essa separação que os Gálatas estão fazendo, separando-se, rompendo com a mensagem da salvação somente pela graça. Deixou aqueles irmãos com um evangelho às avessas. E por que esse evangelho é um evangelho às avessas? É a inversão do evangelho. O Cristo que eles seguiam era um Cristo imaginário. Era um Cristo imaginário. Não era o Cristo das Escrituras. Não era o Cristo que morreu para libertar. Era um outro Cristo que, segundo a mensagem daqueles judaizantes, tinha feito algo de muito bom, mas não o suficiente. Eles agora precisavam completar com a sua obra. Paulo está surpreso, mas Paulo também está preocupado. Por que ele está preocupado? Porque esse outro evangelho, na verdade, é uma corrupção, é inversão. A palavra traduzida por perverter aqui, como eu disse, significa inverter, e no sentido oposto.
Então, quando a confiança para a justiça, para a justificação, ao invés de ser depositada em Cristo, é depositada em outra coisa, que não é o Evangelho, as pessoas ficam aprisionadas numa armadilha chamada justiça própria. O que Paulo está dizendo é, eu me surpreendo, perceba, no início da carta, nós vimos pela manhã, ele se apresentou como um apóstolo da parte de Deus, não de homens. Ele, inclusive, já disse qual era a responsabilidade desses irmãos que estavam recebendo essa carta e resumiu o que é o Evangelho. Ele diz, olha, Deus, pela sua vontade, entregou o próprio Filho. Na verdade, o Filho também se entregou, porque ele estava voluntariamente se entregando, para nos salvar, perdoar dos pecados, para nos libertar desse mundo, desarraigar desse mundo, diz o versículo 5. E ele fez tudo isso para a glória de Deus. E ele diz, e diante disso, eu estou surpreso e preocupado, porque esse outro Evangelho não é o Evangelho. Ele não pode libertar, porque ele está baseado em confiar em si próprio. A justiça própria, ela é uma armadilha, preparada após a queda humana. É a ideia de que eu, você ou qualquer pessoa pode construir degraus para chegar até Deus. E a questão é, quando eu sei que eu já empilhei degraus suficientes? Quando eu sei que eu já paguei o suficiente pela minha dívida? Não dá para saber. Por isso é uma armadilha. Parece um labirinto. Quanto mais se anda nele, mais perdido se fica. E Paulo está dizendo que está surpreso e preocupado, porque o Evangelho, ao contrário, é liberdade. É a confiança de que Cristo estabeleceu o caminho completo para Deus. E o que é exigido de nós? Confissão de pecados, arrependimento e sujeição a Cristo, então, como Salvador e como Senhor. Qual é a aplicação para nós, nessa primeira parte da passagem? Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, para não trocar a nossa liberdade como cristãos por um aprisionamento da nossa própria justiça, achando que nós podemos fazer uma coisa para Deus, que é a nossa performance religiosa, que é o nosso desempenho. Deus não ficará impressionado com o nosso desempenho. Nós temos que ter cuidado para não trocar a nossa confiança em Cristo por confiança em nós mesmos, por confiança num pastor, por confiança numa igreja, por confiança no nosso passado religioso ou na nossa tradição. Nada deve ser algo da nossa confiança, ou seja, da nossa fé, a não ser Cristo. Cristo e Cristo somente. Por quê? Porque só Ele, de fato, liberta. Só Ele, de fato, salva. E essa é a mensagem do Evangelho. Só há um Evangelho. E o apóstolo Paulo está alertando aqueles irmãos quanto ao perigo de tentar seguir qualquer outro Evangelho por imitação ou adaptação que estava sendo ensinado. O texto prossegue, e depois de mostrar essa surpresa, essa preocupação, porque esse evangelho é falso, está sendo anunciado, aqueles cristãos são lembrados que o mensageiro, ele é conhecido pela mensagem que entrega. O mensageiro é conhecido pela mensagem que traz. O verso 8 e 9, Paulo agora trata da sua defesa como apóstolo, daquilo que ele pregou e que aqueles irmãos o conhecem. E ele vai dizer, vocês conhecem essa mensagem, olha o que diz, versos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, ou seja, mesmo que eu, ou aqueles que estão comigo, ou um anjo, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema quer dizer seja amaldiçoado. É uma palavra de imprecação, como aqueles salmos imprecatórios. Seja anátema. Se eu, ou qualquer outra pessoa, mesmo um anjo, adicionar algo ao evangelho que seja amaldiçoado pelo Senhor. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ele vai desmascarar os falsos mestres, os seus acusadores, mostrando que a mensagem deles é falsa. Esses homens acusavam Paulo de não ser um apóstolo genuíno. A ideia deles é, os apóstolos são aqueles que estão em Jerusalém, que foram começados por Jesus Cristo. Paulo era um perseguidor da igreja, ele se converteu, eles não negam isso, não parece que eles negam isso. Não parece que eles negam que Paulo seja um líder, um pastor, mas que está claro que eles não o aceitam como um apóstolo. Por isso que Paulo tem todo momento dizer que o seu apostolado, ou seja, a sua missão, o seu comissionamento, veio de Deus para ele. Não foi Pedro que lhe deu, não foi João, não foi um outro homem qualquer, foi o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo ressurreto. E ele diz, mas mesmo que eu voltasse aí e pregasse outra mensagem, mesmo que um anjo viesse do céu e pregasse outra mensagem, que isso seja anátema. A luta pela verdade, meus irmãos, é uma luta constante na igreja. E nós precisamos estar muito atentos à mensagem, porque ela expõe quem é o mensageiro, o que ele acredita, o que ele defende. A luta pela verdade, ela é constante na igreja, porque nós amamos a verdade, porque amamos o Senhor. O Salmo 97, o início do Salmo, verso 10, diz assim,
Vós que amais o Senhor, detestai o mal. A ideia de mal aqui é o oposto do que é bom, do que é correto, do que é justo. Romanos 12, 9 diz, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Perceba, a igreja é chamada a ter uma postura firme contra aquilo que é mal, aquilo que é perverso, contra a corrupção da verdade. Nós somos chamados a essa postura firme, não porque nós queremos briga, não porque nós somos pessoas, pelo menos não deveria ser, que gostam de provocar, que gostam de lutar, de brigar, de discutir, não. A nossa defesa da verdade, a defesa do evangelho verdadeiro, porque não podemos ceder a esse outro evangelho, é porque nós amamos ao Senhor e por isso amamos a verdade que nos libertou, a verdade que nos resgatou. Ela é muito preciosa para nós, é muito cara, por isso precisamos defendê-la. Judas, vimos semana passada de forma clara e ampla, diz assim no verso 3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele queria escrever sobre a salvação, mas ele é impelido pelo próprio Espírito para escrever, para chamar aqueles irmãos a defenderem a fé. Agora que interessante, o apóstolo Paulo está escrevendo uma das primeiras cartas, provavelmente os primeiros documentos do Novo Testamento. A carta de Judas é um dos últimos documentos. Então, em todo o primeiro século, a igreja foi chamada a defender a verdade. Por que seria diferente em nossos dias? Todo o primeiro século, aqueles irmãos, muitos dos quais ouviram de testemunhos oculares a mensagem do Evangelho, foram chamados a defender a verdade, não depositar confiança num falso evangelho, porque na verdade não existe outro evangelho, a defender a sã doutrina. E qual é o argumento principal que o Paulo apresenta nessa questão entre a mensagem e o mensageiro? É que, meus irmãos, não importa a prerrogativa de quem está pregando. Pode ser um anjo, pode ser Paulo, pode ter o nome que queira dar. Qualquer adulteração na mensagem do evangelho deve ser rejeitada. Qualquer adulteração precisa ser rejeitada pela igreja, pelo bem da igreja, pelo bem do povo de Deus. A prerrogativa de quem prega não importa. O título que ele tem não importa. A capacidade de se comunicar não importa. O que importa é o conteúdo da mensagem. O que importa é o conteúdo da mensagem. Pregadores famosos, mestres habilidosos no falar, gente intelectualmente superior, anjos, nenhum deles tem autoridade para acrescentar nada à mensagem do Evangelho. Nós vivemos dias muito, muito similares ao que nossos irmãos enfrentaram no primeiro século, onde muitas vezes elementos do paganismo são mesclados à fé cristã. Amuletos, crendices, superstições. Quantos irmãos nossos e irmãs aprisionados, às vezes sacrificando a própria família, os bens e tudo, só por causa de um falso evangelho. Só por causa disso, né? É porque o falso evangelho e o verdadeiro evangelho, a diferença é entre vida e morte. O verdadeiro evangelho, a mensagem que chama os homens a arrependimento e confiança em Cristo, gera vida, liberdade e vida. Enquanto o falso evangelho sempre gera aprisionamento, culpa, falsa culpa, morte, medo. Paulo está alertando aqueles irmãos. Ele não está querendo o mal deles, pelo contrário, ele quer o bem. E por isso ele diz, cuidado, não importa quem pregou, não importa quem anunciou, porque os falsos apóstolos, os falsos mestres diziam, nós viemos aqui da parte de Pedro, nós somos aqui da parte de João, da parte de Tiago. Paulo está dizendo, não importa, não importa. A mensagem define quem é o mensageiro. A falsa mensagem revela quem esses homens são de verdade e o interesse deles. Não é o mensageiro que atribui credibilidade à mensagem, é a mensagem que dá credibilidade ao mensageiro. Por isso o mensageiro é conhecido pela mensagem e a igreja é conhecida pela mensagem. Muitas vezes as pessoas perguntam, pastor, pode indicar uma igreja em tal cidade, em tal região, tal bairro? E às vezes eu confesso que é um exercício difícil. Não porque eu acho que nós, ou outras igrejas com as quais nós convivemos, somos melhores. De forma nenhuma. Nós somos pecadores. Mas é porque, infelizmente, meus irmãos, eu digo isso com muita tristeza,
há muitos imitadores dos judaizantes por aí. Gente acrescentando coisas à mensagem, anunciando um outro evangelho. E às vezes eu fico preocupado até de indicar alguém para algum lugar. Eu digo com mais tristeza ainda. Até porque nós temos que estar todos nós prevenidos. O Senhor pode nos levar para uma outra cidade, a trabalho ou por outra circunstância. Muitas vezes eu não consigo nem indicar uma igreja batista. Eu digo isso com muita tristeza. Porque eu não posso confiar, pelo simples nome que está na placa, que o evangelho é pregado lá dentro. Mas eu dou graças a Deus, porque eu encontro outras igrejas que têm anunciado o verdadeiro evangelho. Eu vejo igrejas, obreiros, Nova Vida, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Metodista e outros lugares, e batistas, anunciando o verdadeiro evangelho. É nosso papel como igreja defender a verdade. Nós somos aqueles que receberam esse depósito. Ele foi confiado a nós. E agora nós temos que defendê-lo para o nosso próprio bem. Porque a mensagem que nos salvou, meus irmãos, é essa que vai salvar aqueles queridos que estão à nossa volta. Essa que pode restaurar a nossa nação. Não é outro evangelho, senão o único e verdadeiro evangelho. Paulo então explica que é a mensagem que dá credibilidade ao mensageiro e não o contrário. Não importa quem pregue, se mudar o evangelho, deve ser rejeitado. Ele prossegue mostrando que a autoridade, então, por isso, está baseada na fidelidade ao evangelho. Porventura, versículo 10, procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Algo interessante aqui nesses versos, antes de procedermos. Ele diz, se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Porque mais à frente ele vai apresentar, resumidamente, que eles já o conhecem, quem ele foi. Se ele quisesse agradar a homens, Paulo teria permanecido no judaísmo, onde era um homem respeitadíssimo. Ele vai, inclusive, dizer que antes da idade dele, ele era, com certeza, o mais zeloso e mais respeitado. Como jovem que era na época que servia no judaísmo. Ele disse, se eu quisesse agradar a homens, eu não serviria a Cristo. Teria permanecido lá. Mas como ele foi alcançado no caminho de Damasco, os olhos dele foram abertos, ele foi liberto desse aprisionamento, do legalismo que ele antes carregava, ele agora se preocupa em agradar a Cristo. Ele não está buscando o favor de homens. Os judaizantes, ao contrário, queriam agradar quem tinha origem judaica. Por isso que eles anunciavam a necessidade de cumprir a lei. Muitas vezes, eles faziam, inclusive, concessões, buscando favor daqueles irmãos dos Gálatas. No capítulo 4, se você olhar em casa, em detalhe, e no capítulo 6, vai perceber como Paulo diz que muitas coisas que eles faziam na igreja, nas igrejas da Galácia era só para conquistar o favor daquelas pessoas. Eram mensageiros tentando adular o coração deles. Por isso eles faziam concessões, inclusive, na mensagem. Mas Paulo não está preocupado em fazer concessões. Ele afirma não ter modificado a mensagem que recebeu do Evangelho para satisfazer a homem algum, mas ter se mantido fiel à mensagem que receberam da parte de Cristo. E essa é a única autoridade que rege a igreja. A fidelidade à mensagem do Evangelho. Já falei aqui, às vezes as pessoas perguntam, por que vem de lugares onde outro evangelho é anunciado? Pastor, e questão de não tocar ou não mexer com o ungido do Senhor? Já disse aqui e repito, o nosso Deus só tem um ungido. Jesus Cristo. Cristo significa ungido, escolhido de Deus. Ele só tem um. O pastor, o líder da igreja, ele só tem autoridade mediante a palavra de Cristo. Se ele permanece fiel a ela. Qualquer outra palavra, sabedoria humana ou interesse pessoal, deve ser rejeitado. Todo pregador, eu digo isso com temor diante do Senhor, todo pregador, eu inclusive, está sujeito a errar. Todo pregador. Mas por isso que a igreja tem responsabilidade de conferir se a mensagem condiz com as Escrituras. Porque é isso que confere autoridade e nada mais. E nada mais. Paulo está lembrando aqueles irmãos que ele não quer agradar a homens, ele quer agradar a Deus. Eu creio que ele está reverberando de alguma forma o ensinamento que os apóstolos já tinham muitas vezes ensinado e demonstrado. Por exemplo, Atos capítulo 4, verso 19. Os irmãos podem ler?
Mas Pedro e João... Qual é o contexto da passagem? Pedro e João estavam sendo confrontados pelo Sinédrio por ter anunciado Jesus Cristo, ter curado um homem aleijado à porta do templo, pessoas se converteram aos milhares, e por isso o alvoroço todo. E o Sinédrio disse estar servindo a Deus. Eles eram homens religiosos de Israel. E eles falam para eles pararem. Aí olha, perceba a lógica dos apóstolos. Se vocês creem estar servindo a Deus, e nós também, vocês acham que faz sentido nós cedermos a esse apelo de ouvir vocês e não a Deus? Claro que não. Muito antes de perguntar se os membros do Sinédrio acreditavam que eles estavam servindo a Deus, dizem, faz sentido alguém que crer, está obedecendo a Deus, ceder para ouvir a homens? Não faz. Da mesma maneira, Paulo diz, eu não estou preocupado em agradar a homens, eu quero agradar a Deus. Meus irmãos, a nossa mensagem, a mensagem da igreja, ela não pode estar sujeita a interesses da liderança, a pressões da cultura que nos cerca, ela não pode estar sujeita ao que é politicamente correto, ela não pode estar sujeita a alterações que vão nos conquistar algum favor. Sempre que a igreja tentou se apresentar como aceitável, como palatável, ela adulterou o evangelho. O evangelho é o anúncio do amor de Deus, mas ele é uma ofensa para o pecador. Primeiro ele ofende o pecador, porque ele anuncia que ele é pecador, para depois de anunciar a graça. A igreja não pode, de forma nenhuma, reduzir essa mensagem. Não pode, de forma nenhuma, apagar o poder dessa mensagem, tentando simplificá-la ou melhorá-la de forma alguma, porque nós não podemos fazer. O verdadeiro pregador, a verdadeira igreja, só tem interesse em agradar Jesus Cristo, de buscar a aprovação dele, que é o seu Senhor. Por isso a nossa mensagem não pode estar sujeita a ser adaptada pelo gosto de quem quer que seja. Nós não podemos, de forma nenhuma. Nós temos dias difíceis, não só no Brasil, no mundo inteiro. No Ocidente, por pressão de ser aceitável, de ser intelectualmente aceitável. No Oriente, em alguns lugares do Oriente, perseguição de fato, com prisão, com morte. Mas nós temos que lembrar que os nossos irmãos, que serviram ao Senhor no primeiro século, que foram o alvo do registro do Novo Testamento, não estavam no mundo mais fácil do que o nosso. Eles também estavam debaixo de pressão, perseguição, sendo ridicularizados, sendo difamados. Mas o Senhor preservou, pela fidelidade a Deus, o evangelho prosseguiu. De forma nenhuma, eu tenho autoridade para dizer que a igreja vai passar por dias mais fáceis. Mas o que eu posso dizer, confiando nas Escrituras, é que nós, se mantivermos fiéis ao Senhor, e a nossa mensagem for preservada, o Senhor fará essa mensagem prosseguir. O evangelho, no final, vai triunfar. Ele não vai ser impedido. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, ceder a essas pressões, a essas tensões, corromper a mensagem do evangelho, porque nós não temos autoridade para isso. Só o Senhor pode fazer isso. Nós não queremos agradar a homens, só a Deus. A parte seguinte, que é uma parte longa, vários versos, eu vou ler, nós já relemos, eu vou reler, mas para mostrar três coisas muito simples sobre essa parte, então, ir para a última seção do texto. Se você olhar para a sua Bíblia, ou aqui, aparece aqui no slide, a partir do versículo 13, Paulo vai mostrar como ele deixou o passado dele pelo ministério confiado por Deus a ele. Porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quanto, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Esse bloco faz parte daquilo que alguns comentaristas, inclusive, que eu citei logo no começo, Warren Wiersbe, vai chamar de a abordagem pessoal. Paulo faz 3 abordagens na carta para mostrar o contraste entre
o verdadeiro apóstolo e o falso apóstolo, o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. A primeira é a abordagem pessoal, e no capítulo 1 ele faz isso, no capítulo 2 também. No capítulo 3 ele vai fazer um contraste doutrinário entre o conteúdo, capítulo 3 e o 4, o que eles pregam, o que nós pregamos. Então, nos capítulos finais, é o contraste da prática, que nós vimos algumas semanas atrás, obras da carne e fruto do Espírito. Então esse é o contraste que Paulo faz entre o falso evangelho e o verdadeiro evangelho, o falso apóstolo e o verdadeiro apóstolo. O falso apóstolo confia em si próprio, nas suas obras, na obediência da lei, e por isso ele só trabalha pela carne. O verdadeiro evangelho, que os apóstolos pregam de verdade, é confiança em Cristo e em Cristo somente. Por isso submetemos a Ele, cremos que Ele que nos salvou das trevas, nos transformou, Ele nos regenerou, e por isso nós podemos viver para praticar o fruto do Espírito. Essas são as linhas que dividem a carta, e Paulo está dizendo aqui esses argumentos. Interessante que o senhor observou que ele vai usar algo muito semelhante ao que aparece nas Escrituras, falando de Jeremias. Ele vai dizer que, inclusive, Deus o separou antes do seu nascimento, preparando para pregar essa mensagem. Mas no tempo presente, Deus executou isso, porque Paulo, antes disso, servia a sua religião, do seu país, inclusive perseguindo a fé evangélica. Mas aqui, há o que nós precisamos entender dessa parte da passagem. Paulo vai destacar 3 coisas com esse breve discurso do capítulo 1, depois vamos retomar, inclusive, no capítulo 2. Primeiro, ele vai lembrar aqueles irmãos que ele havia sido um judeu zeloso, que um dia também confiou nos seus próprios atos religiosos, inclusive se tornou perseguidor do evangelho por causa disso. Tudo que os judaizantes tinham como precioso, Paulo havia deixado para trás quando foi conquistado por Cristo. Uma das coisas que Paulo está lembrando então aqui é a mesma coisa que ele vai depois falar aos filipenses. Tudo o que esses judaizantes têm como precioso, a circuncisão, a obediência à lei, os atos religiosos, tudo isso eu pratiquei. Tudo isso eu tive. Tudo isso eu fiz. Deixa eu dizer, eu fui muito zeloso com isso. Tão zeloso que eu persegui o evangelho por causa disso. Tudo que eles acham que é valioso, eu já tive, já experimentei. Mas na carta de Filipenses, inclusive, uma linguagem para dizer que ele deixou para trás, porque ele entendeu que ele tinha algo mais valioso agora, que era o evangelho. E aqui ele vai dizer, vocês sabem o procedimento. Com certeza, quando ele esteve naquelas cidades, ele, ao pregar o evangelho, teve que explicar um pouco da sua história, mostrando por que eles poderiam ouvi-lo. Por quê? Nós temos que lembrar que onde chegava a notícia de Paulo, a primeira notícia era, cuidado que ele é perseguidor da igreja. E agora ele chega para pregar e tem que explicar, olha, eu era perseguidor, porque eu era zeloso contra o judaísmo, mas agora Deus me salvou e eu abandonei tudo aquilo. Então ele foi conquistado por Cristo, porque Cristo conquistou tudo aquilo que ele achava que era muito valioso. Ele deixou para trás, ele abandonou por algo mais precioso, que é o evangelho. Justamente o que a igreja agora está fazendo o contrário, abandonando o evangelho por aquilo que os judaizantes estão ensinando. Paulo está dizendo que Deus, pela sua graça, fez no coração dele o caminho inverso. Tudo aquilo que ele achava tão precioso, que era obediência à lei, que na verdade não era obediência, era um legalismo. Ele abandonou porque a graça o alcançou. Paulo está ensinando isso nessa passagem, nesse resumo da sua história. Ele também está mostrando àqueles homens que a mensagem que ele anunciou aos Gálatas na primeira viagem, quando ele passou por lá, não foi algo que ele recebeu da parte de homens, nem mesmo de apóstolos. E aqui é um contraste muito interessante, porque ele diz na passagem, se você olhar para a sua Bíblia, que o judaísmo ele recebeu dos pais dele. Ele diz, o judaísmo eu recebi dos meus pais, mas essa mensagem eu não recebi nem dos apóstolos, nem eles me ensinaram. Foi o Senhor que revelou meu coração. Não foram os apóstolos. Perceba, novamente, a gente está fazendo um jogo aqui com aquela igreja, dizendo, vocês estão seguindo o judaísmo que esses homens receberam dos pais deles. Assim como um dia eu fiz. Mas a mensagem que eu prego a vocês não foi dos meus pais, não foi dos apóstolos, não foi de nenhum homem, foi Deus que enviou vocês. O evangelho do próprio Deus. É um contraste entre o judaísmo aprendido pelos pais e a mensagem recebida do próprio Deus. Então, ele fala sobre o que ele abandonou, o zelo que tinha pelo judaísmo, pela religião em si, para seguir a Cristo, o evangelho somente, a mensagem que recebeu, não de homens, mas de Deus. E ele mostra que essa mensagem havia sido reconhecida pelos outros apóstolos como sendo verdadeira. No final da passagem, ele diz que depois de 3 anos, entre a Arábia e Damasco, e há muitos livros falando sobre isso, mas confesso aos irmãos que aquilo que a Bíblia não fala em detalhes, eu me preocupo pouco. O que Paulo fez nesses 3 anos? Não sei. Mas eu creio que ele estudou. Não tenho certeza, não é doutrina, mas eu creio que ele estudou. A Bíblia não diz o detalhe. Mas quando ele volta nesses 3 anos, ele prega o Evangelho. Então Deus
usou de outros mestres, usou da palavra primeiro, revelou a ele, depois é de outros mestres. Inclusive, alguns acham que ele voltou a Damasco porque Ananias foi seu mestre, e, inclusive, talvez essa fosse a acusação desses falsos apóstolos. Aprendeu com Ananias o evangelho e nós aprendemos lá em Jerusalém com os apóstolos. Quem é maior, Ananias ou Pedro e João? Mas se essa era a posição desses falsos mestres, essa deveria ser, inclusive, a denúncia de que eles eram falsos. Como eles poderiam colocar Pedro e João como superiores a qualquer outra pessoa, se eles eram homens? Então, não sei se essa era a acusação. Mas Paulo vai dizer que, quando ele esteve em Jerusalém, finalmente, Cefas, que é Pedro, esteve com ele, ele reconheceu essa mensagem, e ele esteve com Tiago, irmão do Senhor, e Tiago também reconheceu essa mensagem. Pedro e Tiago são os líderes da igreja de Jerusalém. Ao dizer isso, ele está dizendo, quando eu estive lá, foi para ter comunhão com eles, e em nada a mensagem foi atacada. Inclusive, no capítulo 2, nós lidarmos, Deus permitindo mais à frente, quando ele vai confrontar Pedro, ele vai repreender Pedro, que Pedro está tendo um comportamento duplo. Pedro, quando estava entre os cristãos da Galácia, se comportava como um cristão. Quando chegam alguns enviados de Jerusalém, Pedro passa a se comportar como um judeu, seguindo os rituais, guardando a lei. E Paulo vai dizer que ele confrontou Pedro, e Pedro ouviu a confrontação, então Pedro concordou. Pedro já tinha aceitado essa mensagem antes, ele sabia que o evangelho que Paulo anunciava era o mesmo que ele, Pedro, anunciava. E Paulo disse para ele no capítulo 2, você sendo judeu vive como gentio, por que agora quer que esses irmãos vivam como judeus? Por que agora você quer que eles sigam um caminho inverso? Deus te libertou da lei pela graça, você quer que eles voltem para a lei? Ele diz isso para o próprio apóstolo Pedro, no capítulo 2. Mas aqui está dizendo que ele experimentou tudo isso, e os apóstolos reconheceram que essa mensagem era verdadeira, ele não inventou. Nós aprendemos com isso, meus irmãos, que não é nem a tradição humana, nem a inovação também, não é o sucesso numérico, o número de pessoas que se ajuntam a uma mensagem, nada disso garante a fidelidade dela. O que garante a fidelidade é nós perseverarmos naquilo que é o centro do Evangelho. Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o meio pelo qual Deus operou salvação. Paulo disse que ele abandonou tudo isso, ele experimentou tudo isso, mas deixou para trás. E agora ele prega o Evangelho, Cristo e Cristo somente. E a última sessão, então, do capítulo, podemos depois concluir. Ele vai mostrar que a glória de Deus é uma marca da fidelidade a Deus, que é algo que nós tratamos hoje pela manhã, está presente também no versículo 5, de forma resumida. Os irmãos podem ler? E não era conhecido de vista das igrejas. Agora prega a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito. Como judeu zeloso que ele foi um dia, Paulo tinha muito reconhecimento e glória entre os seus. Não é por um acaso que ele recebe das autoridades de Jerusalém carta para ir a Damasco perseguir os cristãos. Ele tinha muita glória entre os seus, muito reconhecimento. Ele era valorizado. Mas agora, devido à sua conversão e seu ministério, a glória não é mais dele, a glória é de Deus. As pessoas, ao ouvirem o que Deus fez na vida dele, não mais o tem como alguém de reputação irretocável, como alguém de reputação valiosa. Agora a glória não é mais de Paulo ou de Saulo. Agora a glória é de Deus, pela obra que Deus operou no coração dele. As igrejas da Judéia, só pela notícia da transformação que Deus operou naquele que antes era perseguidor, louvavam a Deus. E aqui está um outro contraste em relação a essa igreja da Galácia. É como se ele dissesse, os crentes da Judéia, só de ouvir falar o que Deus fez na minha vida, a transformação que ele fez, operou em mim, glorificam a Deus. Vocês conhecem o meu fruto. Vocês me conhecem. Eles só ouvem falar, mas vocês me conhecem. Por que eles conheciam? Porque Paulo tinha passado por lá pregando. Paulo investiu tempo pregando. É como se ele dissesse, eles só ouvem falar e vocês conhecem e eles glorificam a Deus e vocês não. Essas igrejas da Galácia, ao contrário, estavam diminuindo o testemunho do Evangelho, a transformação do apóstolo e, por consequência, Deus não estava recebendo a glória devida. A glória de Deus, meus irmãos, na salvação, é uma evidência da fidelidade a Deus do mensageiro. Falei isso hoje pela manhã e repito. Toda mensagem, toda igreja, todo pregador deve ser testado, entre outras coisas, nisso. Se a glória é de Deus ou não. Se a glória é para a igreja, se a glória é para o ministério, se a glória é para o pregador, é falso evangelho.
O verdadeiro evangelho aponta para Cristo. A glória é para Deus. Ele nos lembra quem nós somos e quem Deus é de fato. A majestade de Deus, a grandiosidade dele. A verdadeira mensagem do evangelho aponta para isso. Nós temos que observar isso, ser criteriosos, porque esse é um indicativo de fidelidade ao evangelho. É um indicativo. Nós somos facilmente tentados a buscar glória pessoal. Isso acontece desde o Éden, onde nossos representantes, Adão e Eva, buscaram glória pessoal, ao invés da glória de Deus. Buscaram seguir os próprios caminhos. Nós somos facilmente tentados a isso. Por isso é um esforço da igreja e principalmente dos pregadores não buscar essa glória. E nós temos que ser criteriosos. Qualquer mensagem que aponte e exalte outro, que não seja Cristo, é falso evangelho. É falsa mensagem. Não é o evangelho verdadeiro e genuíno. E Paulo está lembrando aqueles irmãos disso. Fala, vocês me conhecem. Vocês sabem que Deus operou na minha vida, a transformação que Ele fez no meu coração, como Ele está me usando agora no ministério. E por isso a glória de Deus. Não é minha, não é mais para mim, é para Deus. Ao contrário daqueles judaizantes que se orgulhavam de serem tão capazes de influenciar as igrejas onde eles tinham passado. Paulo diz que agora a glória é só de Deus. Pastor, diante de tudo isso, o que eu levo para casa? O que eu faço com tudo isso? Além daquilo que já foi indicado ao longo da exposição. Antes de ler os dois últimos versos, últimas passagens, queria me deter nisso. Primeiro, meus irmãos, nós temos que levar para a nossa vida a responsabilidade que nós temos como cristãos de defender com amor e firmeza a verdade do Evangelho. Foi pela mensagem do Evangelho pregada a você que você foi restaurado e regenerado. Agora, preserve essa mensagem para que a igreja possa continuar anunciando o único e verdadeiro Evangelho, não há outro. A graça de Deus é suficiente. Perseveremos então em anunciá-la para que outros sejam alcançados pela graça, assim como nós. Vamos também levar para casa o quão criterioso nós temos que ser com quem ouvimos. Nós vemos cercados de mensagens, cercado de anunciadores do Evangelho e de outros evangelhos, cercado. Alguns estudiosos chegam a dizer que um cristão, por exemplo, na América Latina, que é um fenômeno mais palpável para nós, pelo menos, ele chega a ouvir 3 a 4 diferentes pregadores durante a semana. Seja em televisão, rádio, rede social, assim por diante. O que me preocupa, o que preocupa um pastor, não é se os irmãos ouvem outro pregador, mas é se ouvem outro evangelho. Não há problema de ouvir outros pregadores. Isso é perigoso para nós ouvir outro evangelho. Porque é a distinção entre vida e morte. É a distinção entre confiar no Senhor e ter a liberdade da graça de Deus ou estar aprisionado, com medo, encurralado, tentando fazer a nossa justiça alcançar Deus. Por isso, temos que ser criteriosos nisso. Em quem ouvimos, que tipo de mensagem, porque a mensagem revela qual é o interesse do pregador. O que ele tem buscado. Sejamos criteriosos nisso. E, meus irmãos, em tudo que fazemos, inclusive na defesa e na pregação do Evangelho, que a glória seja sempre de Deus. Só Deus é digno de receber glória e adoração. Eu concluo, então, com a leitura de 2 passagens que queria que os irmãos observassem. O apóstolo Paulo mesmo escreve a Timóteo, orientando aquele jovem pastor, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9, é a versão NVI. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. A mesma mensagem, dizendo, não confie nas suas obras, confie na santa vocação que nos chamou. E encerro então com um dos textos que Deus usou para operar a reforma acontecida no século XVI, em 1517, especialmente. Romanos 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não nos envergonhemos da mensagem do Evangelho. Não tentemos fazer dela um pouco mais aceitável ou intelectualmente bem vista em nossos dias. Vamos perseverar em defender a sã doutrina, porque não é simplesmente defender a tradição da igreja, é defender a palavra que gerou a igreja, que gera a vida em meio aos pecadores.
Então que a palavra de Deus governe a nossa consciência, nos levando cativo ao Senhor para podermos perseverar em fidelidade. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que nos instrui, que nos direciona, ó Pai, segundo a tua vontade. Senhor, o Senhor nos conhece, sabe da nossa inconstância. O quanto muitas vezes somos seduzidos como indivíduos e até como igreja, a seguir outros ensinamentos, ideias de talvez tentar tornar mais aceitável, ou mais claro, ou melhor diante das pressões da sociedade, a mensagem do Evangelho. Senhor, nos perdoa nas vezes que fizemos isso, Senhor, nos ajuda, ó Pai. Pai, nos preserva firmes na sã doutrina, que possamos com amor e firmeza defender a verdade do Evangelho, porque a defesa da verdade é a demonstração que nós amamos ao Senhor, porque foi pela verdade que o Senhor nos libertou, é anunciando Cristo morto e ressurreto, Cristo que levou os pecados, é anunciando a esperança na volta dele. Essa é a mensagem da igreja, que glorifica o teu nome, nos preserva nela, Senhor. Pai, nos ajuda a não cedermos, ó Pai, a nosso próprio coração, cedermos às tentações à nossa volta, às pressões, nem mesmo a perseguição, ó Pai. Pai, nos ajuda. Obrigado, Senhor, porque em toda a história, o Senhor sempre preservou um remanescente fiel. Obrigado porque mesmo hoje, em países onde os nossos irmãos são perseguidos, eles perseveram. Renova-lhe as forças, Senhor, de forma que possam prosseguir, anunciando a verdade do Evangelho. E nós também. Pai, que a tua palavra governe o nosso coração. Leva cativa a nossa mente ao Senhor, para que a tua palavra gere fruto em nós e através de nós. Pai, não nos deixe de confiar em nós mesmos. Confiar em homens, quem quer que eles sejam. A nossa confiança e fé seja em Cristo e em Cristo somente. Toda a glória seja dada ao teu nome então, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome.